Vamos lá? Princípio de ação e reação, conhecido como terceira lei de Newton. Eduardo, o que você colocou aqui pra gente? Coloquei 2 blocos, um desses blocos eu pus os blocos em contato, que é o melhor exemplo que eu acredito para me referir ao par de ação e reação. Mas vamos ter que dar um impulso inicial, provocar uma força inicial no sistema. Então, eu vou pedir que no objeto A, você imagine a força executada por um agente externo, ok? Então, imagine uma força aqui qualquer sendo aplicada por um agente externo. Não é dela que eu quero me referir agora. Uma força aplicada pelo agente externo. Devido a essa força aplicada pelo agente externo, o objeto A, estando em contato com o objeto B, aplica em B uma força, que é comum que nós, professores, chamemos para você de um par de ação e reação. Então, eu vou aplicar agora a ação, que será a força que A faz em B. Força que A faz em B. Só que, como Newton afirmou através da sua terceira lei, ou seja, princípio de ação e reação, para toda ação você tem o quê? Uma reação, que tem determinadas características que você tem que se acostumar a essas características. Aqui já será a força que B faz em A. Veja que essa força, ela existe por causa do contato físico. Então, esse vetor força, você vai imaginá-lo A aplicando em B nesse ponto de contato. Aqui há o vetor força que eu transpus o vetor. Do mesmo jeito, B consegue reagir em A no ponto de contato. Aqui há a reação, que eu transpus o vetor para o centro de massa do objeto. Eduardo, que características esses pares, ação e reação, eles contêm? Vamos lá. Primeira característica. Ação e reação sempre estão na mesma direção. Mesma direção. Como assim, Eduardo? A ação e a reação estão em que direção nesse meu exemplo que eu estou te dando? Na horizontal. Se você perceber, os dois, o par de ação e reação, os dois se aplicam nesse caso na horizontal. Segunda característica, ação e reação sempre têm sentidos opostos. Ação e reação sempre estão em sentidos opostos. Sentidos opostos. Você percebe que a força que A fez em B, ela é para a tua direita nesse momento. Já a força que B fez em A é para a tua esquerda. Isso é uma característica comum a todo par de ação e reação que você pegar numa questão. Ok? Terceira característica, são sempre forças de mesma natureza. Aí eu vou querer que você já tenha um pouco mais de atenção e abra um pouco mais a cabecinha. Como assim, Eduardo? Eu vou colocar aqui mesma natureza. Mesma natureza. Eduardo, mesma natureza? A natureza de uma força, por exemplo, pode ser uma força de contato. A força só existe se existe um contato físico, que é esse caso. Mas a natureza de uma força pode ser elétrica. Então, as forças podem ser criadas por um campo elétrico. Então, o campo da carga A, quando age sobre o campo da carga B, e o campo da carga B, quando age sobre o campo da carga A, entre elas surge uma força. Essa força entre elas ela é de natureza elétrica, criada pelo campo elétrico delas. Ou seja, a natureza de uma força pode ser de contato, a natureza de uma força pode ser uma força elétrica, a natureza de uma força pode ser uma força magnética. O que você precisa se atentar nesse momento? É que o par de ação e reação sempre são de mesma natureza. Eu não posso ter uma ação elétrica e uma reação magnética. Eu não posso ter uma ação, uma força de contato e uma reação elétrica. Isso não existe. Então, se a ação ela é uma força de contato, a reação tem que ser uma força de contato. Se a ação é uma força elétrica, a reação tem que ser uma força elétrica. Então, o que você nota? Essa superfície de contato de A com B fez com que A aplicasse uma força devido ao contato. Então, o contato entre A e B me permite dizer que essa força é uma força de contato. O fazendo a reação também existir apenas por causa do contato. Então, toda vida que a força de ação tiver uma determinada natureza, a reação obrigatoriamente terá a mesma natureza. Show de bola? Eduardo, e a quarta característica principal que todos vocês se acostumam, porque é muito útil nas questões, que é o quê? O par de ação e reação sempre tem mesmo valor em módulo. Por que em módulo, Eduardo? Porque são vetores, né, galera? Então, vetores aí têm sentidos opostos. Então, não são vetores idênticos. São apenas vetores de valores iguais. Então, o que é que eu coloquei aqui para você? Que a força que A faz em B é em igual à força que B fez em A. Então, seus módulos é que são iguais.
ou seja, seus valores. Isso é muito útil nas questões. Então, repetindo, um par de ação e reação sempre são forças de mesma natureza. Repetindo, um par de ação e reação são sempre forças que estão na mesma direção, estão sempre com sentidos opostos, são sempre forças de mesma natureza e o principal. Ação e reação obrigatoriamente têm sempre o mesmo módulo. Não posso dizer que são dois vetores idênticos porque esses vetores têm sentidos opostos. Beleza?